Hoje vamos ver uma série de informações sobre câncer de cabeça e pescoço. Importante sabermos identificar sinais de alerta para combater o diagnóstico tardio, tratar de forma adequada e, assim, aumentar a chance de curar, de controlar a doença, de evitar complicações. Vamos lá. O chamado câncer de cabeça e pescoço congrega vários tipos de tumores e pode acometer qualquer pessoa, principalmente após os 40 anos de idade. Caso, por exemplo, do câncer de laringe que acometeu o ex-presidente Lula. Acho que o fato do presidente Lula ter tido um problema em cabeça e pescoço abriu um canal para a divulgação de uma doença que ocupa um papel importante na saúde pública. Claramente é um problema de saúde pública, ele é um tumor muito incidente nos países em desenvolvimento, que a gente chama, porque os dois fatores de risco principais, que é o tabaco e o álcool, têm uma prevalência maior nos países em desenvolvimento. Vale esclarecer que o câncer de cabeça e pescoço não tem nada a ver com o cérebro, que envolve o sistema nervoso central. Os tumores de cabeça e pescoço são definidos pelos tumores da cavidade oral, e aí entra o lábio, a língua, os tumores da orofaringe, onde está localizado a amígdala, que é o sininho da garganta, a laringe, que é onde estão as cordas vocais, a hipofaringe, que é uma outra estrutura importante, os tumores de nasofaringe, que é da parte mais alta, e também os tumores que a gente chama dos seios, que é naqueles locais onde frequentemente a gente tem sinusite, e esses locais raramente podem estar também acolhendo, se a gente pode dizer assim, um tumor. Há alguns fatores que realmente impõem maior risco para câncer de cabeça e pescoço. Dentre eles, a tensão com tabagismo. O ideal é não fumar. Etilismo. É fundamental evitar bebida alcoólica. Tanto separadamente quanto em conjunto. Só para poder dar uma ideia de magnitude, quando o cigarro e o álcool estão presentes, a chance do indivíduo desenvolver um câncer de cabeça e pescoço aumenta entre 40 a 100 vezes em relação a um indivíduo que nunca fumou e nunca bebeu. Mas existem ainda outros fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Hoje, o que a gente mais está estudando, não só no Brasil, mas fora do país, principalmente nos Estados Unidos, a gente está estudando o HPV, que é o vírus do papiloma humano. Então, a gente sabe hoje que a maioria dos tumores da orofaringe, que é a parte onde que estão as amígdalas ali, a maioria desses tumores, nos Estados Unidos principalmente, é causado por este vírus, que está relacionado com sexo oral. Então, fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço: tabagismo, alcoolismo, HPV, vírus papiloma humano, responsável também por câncer de colo do útero, radiação solar, excesso de exposição ao sol, sem proteção, pode causar principalmente câncer de lábios. Vale ainda esclarecer uma dúvida comum: a falta de higiene bucal pode causar câncer? Isso aí foi muito badalado, foi muito estudado isso já, e já teve alguns artigos sobre isso, mas não, a resposta é não. Próteses mal ajustadas não causa câncer de cavidade oral, não causa câncer de cabeça e pescoço, assim como a higiene também não. O que acontece é que muitas vezes os pacientes que têm má higiene na cavidade oral, eles têm pouco cuidado com si mesmos, então eles têm aqueles tumores lá que ficam ali 1 ano, 2 anos, sem eles perceberem, porque eles nem fazem higienização. Então não é a higienização, a má higienização que vai causar o câncer. É sim a falta de cuidado com si próprio que não diagnosticou aquele câncer numa fase inicial. Geralmente é paciente que é tabagista, que é etilista. No universo do câncer de cabeça e pescoço, o de boca é o mais comum. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para 2012 é de mais de 14 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Sendo que desse, um percentil de aproximadamente 70% serão manifestados em homens e 30% em mulheres. Esse 70% no homem equivale a dizer que este sítio anatômico corresponde a 5,1%, 5,2% de todos os cânceres, e no homem está em 5º lugar, perdendo para próstata, pulmão, cólon, estômago e boca.
O sinal de alerta mais frequente para o câncer de boca é uma feridinha que não cicatriza. Um tipo de afta que pode incomodar por 15 dias, por um mês e não sara. Então, aquele paciente que bebe muito, que fuma muito, então, ou às vezes ele nem percebe aquela ferida na língua, na gengiva, ou que a gente chama no soalho da boca, né? Ali no piso da boca. Aquelas obturações que não cicatrizam. Então, muitas vezes o diagnóstico não vem do médico, vem de um dentista que, quando vai trabalhar no dente do paciente ou na gengiva, nota realmente uma feridinha que não cicatriza. Então, são os mais comuns. No câncer de boca, o paciente também pode reclamar de manchas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengiva, palato, céu da boca, mucosa jugal, bochecha, sangramento, rouquidão persistente. Quando o câncer na cavidade oral se instala na parte bem atrás da língua, pode também causar dificuldade para engolir. Então ele começa a comer e não tem, ele tem alguma que a gente chama de disfagia, dói quando ele engole, dói e tem alguma dificuldade, assim, a comida tem dificuldade para descer. E quando a doença avança, pode causar gânglios, que são linfonodos na região do pescoço. Em fases mais avançadas ainda, coisa que a gente nunca gosta, obviamente, de encontrar, são os pacientes que a doença já avançou para outras partes do corpo, particularmente os pulmões, e aí falta de ar, perda de peso, cansaço são os sintomas mais comuns. Agora vamos ver mais detalhes sobre o câncer de laringe, também um dos mais comuns a atingir a região da cabeça e pescoço. Ele representa 25% dos tumores malignos nesta área. A laringe é dividida em 3 regiões anatômicas. A laringe supraglótica inclui a epiglote e ventrículos. A glote, que inclui as cordas vocais. E a subglote, que começa abaixo das cordas vocais e se estende até a borda do anel traqueal. O sintoma principal do câncer de laringe é a rouquidão, porque esse tumor ele pode, ao infiltrar, acometer a corda vocal, e a corda vocal, que é responsável pela tonacidade da voz, ela acaba perdendo essa movimentação, ela fica fixa e a voz então vem como aquela voz rouca e soprosa. A rouquidão no câncer de laringe costuma ser persistente, pode durar por mais de 2 semanas e sem causa aparente. Ela é diferente da rouquidão por esforço vocal, porque falou demais, ou alto, ou cantou muito. E é diferente também a laringite ligada a uma gripe, pois não vem acompanhada de febre ou de dor. Você pode ter em fases mais avançadas uma dificuldade para deglutição, além de engasgos, perda de peso, que são sintomas que vêm depois da doença avançar mais. Má alimentação e mau uso da voz também são prejudiciais. E pacientes com câncer de laringe que continuam a fumar e a beber têm menos chance de cura e aumento do risco de aparecer um segundo tumor na área de cabeça e pescoço. No câncer de nasofaringe podem ocorrer dificuldade para engolir, diminuição da gustação, menos salivação. Um dos grandes desafios no câncer de cabeça e pescoço é o diagnóstico precoce, ou seja, detectar a doença logo no comecinho para que o tratamento seja mais eficaz. Qualquer câncer, a maioria dos cânceres, se diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito maior. Assim é também o caso do câncer de cabeça e pescoço. Por exemplo, um câncer de laringe diagnosticado no estádio 1, a taxa de cura dele é acima de 90%, certo? Com só uma radioterapia local ou uma cirurgia conservadora local. Então, a chance de cura depende, sim, do diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, o diagnóstico, em grande parte dos casos, no Brasil é tardio, ou seja, quando o câncer já está avançado. Ou seja, as células cancerosas se deslocam do tumor inicial de cabeça e pescoço para outros locais do organismo, configurando as metástases. Os órgãos mais afetados são os pulmões e os gânglios, e baseado nesses 2 órgãos você pode ter falta de ar, tosse, perda de peso, perda de apetite, cansaço, que são sintomas ósseos mais comuns. Ossos, fígado, cérebro raramente são envolvidos, exceto em doenças que já estão muito, que a gente diria, disseminadas pelo corpo como um todo.
Em fases avançadas, não raras vezes, o câncer de cabeça e pescoço, além da doença em si, que afeta o paciente e todos a seu redor, também registra um forte impacto social. Esse é um tumor que pode levar aos indivíduos que o têm, né, a uma separação social, se a gente pode ser assim, né, pelo aspecto às vezes, do odor, da própria aparência da lesão e até mesmo eventualmente do fato de às vezes ter uma traqueostomia, onde existe uma dificuldade da comunicação. Então, redobremos a atenção. Precisamos combater o diagnóstico tardio do câncer de cabeça e pescoço. Uma das formas é frequentar regularmente o dentista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é ir ao dentista a cada 6 meses. Então, sendo um profissional que vai ter contato com maior frequência com o paciente, ele na realidade, o mais indicado para um diagnóstico precoce, para fazer uma avaliação adequada, correta da boca como um todo, né? Tecidos periodontais, dentes, tecidos que revestem a boca e, com isso, ter um diagnóstico precoce da doença, que é o ideal. Outra atitude recomendada pelo próprio INCA, Instituto Nacional do Câncer, é fazer o autoexame da boca. Vamos ver os principais passos dessa observação, que começa pelo lábio. Observe os lábios, superior e inferior. Lave as mãos, escove os dentes, remova próteses dentárias, se tiver. Depois, abra a boca e observe a mucosa da bochecha dos 2 lados. Ela deve ter uma coloração rosa. Se aparecer lesão esbranquiçada ou de um vermelho mais intenso que persista por mais de 15 dias, procure um profissional. A gengiva também deve ser observada. Passe o dedo em toda a extensão. E com a ajuda do dedo ou de uma espátula, observe a língua, as laterais, a parte de baixo, o assoalho da boca, o céu da boca e também o fundo da garganta, onde fica a úvula ou sininho. Se tiver suspeita de que algo não vai bem, deve-se logo recorrer ao dentista ou ao médico, seja ele otorrinolaringologista ou oncologista ou cancerologista. Então, o diagnóstico é feito através da detecção de uma úlcera, seja na língua, seja na orofaringe, ou às vezes vai ter que ir num otorrino, porque está rouco, e o exame clínico, por um clínico, seja no posto de saúde, num consultório, o clínico não dá para ver a laringe, tem que fazer uma laringoscopia. Laringoscopia, videolaringoscopia, nasofibroscopia. Enfim, há uma série de exames que pode ajudar a visualizar as áreas mais profundas, não vistas a olho nu no exame físico. Além disso, você tem uma biópsia, sempre você comprova por uma biópsia, para ter certeza que aquela lesão é um tumor maligno e qual tumor maligno é. Lembrando que nem você tem vários tumores malignos que podem se originar dessa região e não só o carcinoma epidermoide, que é o mais comum em 90% das vezes. E quando você confirma o diagnóstico, você faz os exames para avaliar qual que é a extensão da doença, não só no local, mas na região do pescoço e do corpo como um todo. Feito o estadiamento da doença, ou seja, verificando a extensão do câncer, o médico tem condições de avaliar o quadro e indicar a opção de tratamento mais adequada. Houve uma melhora muito importante das técnicas cirúrgicas, das técnicas de radioterapia, com técnicas que conseguem atacar o tumor poupando os tecidos saudáveis e evitando efeitos colaterais mais importantes, e também melhora nas medicações oncológicas, como por exemplo a introdução de drogas imunológicas como um anticorpo chamado Erbitux, que junto com a quimioterapia ou com a radioterapia consegue potencializar os seus efeitos com menos toxicidade. Vamos, a partir de agora, ver mais detalhes das principais abordagens para tratar o câncer de cabeça e pescoço. Vamos começar pela cirurgia, que diante de um diagnóstico precoce pode ser curativa. Diagnóstico precoce é aquela lesão na boca, uma feridinha na boca que está evoluindo por 15 dias, a pessoa bebe, fuma. Então essa lesão ela tem que ser retirada por completo, porque até que se prove o contrário, num tabagista e etilista, é câncer. Você tirou essa lesão, provavelmente você curou esse doente, tirando de uma cirurgia rápida, poucos dias de internação.
O avanço no campo da cirurgia tem mesmo possibilitado intervenção e recuperação mais rápidas. Se for um tumor de laringe, também pode ser feita uma intervenção precoce. Se só pega uma prega vocal, eu posso fazer uma cirurgia endoscópica, tirar esse tumor por via endoscópica. Esse doente pode ir embora praticamente no outro dia. A tecnologia também tem sido uma grande aliada dos cirurgiões na área de câncer de cabeça e pescoço. Tumores que eram mais difíceis de acessar, pequenos também, mas de difícil acesso, porque eu tinha que fazer cirurgias grandes, as quais eu cortava o osso da mandíbula no meio para acessar a base da língua, mesmo a amígdala. Hoje, com o advento do robô, nós vamos poder fazer essas cirurgias e também tirar o doente do hospital em 3, 4 dias. Entretanto, se o diagnóstico é tardio, a cirurgia pode ser maior, mutilante e causar sequelas importantes para o paciente. Quando você faz a cirurgia, se você tem que tirar toda a caixa da voz, que é a laringe, tirar as 2 pré-cordas vocais, você vai ficar mudo, porque você não tem por onde emitir o som. Você vai ficar com um orifício no pescoço, que é a traqueostomia, e você vai ter o caminho da comida, que vai estar a faringe. Após a recuperação cirúrgica, o paciente deve ser assistido por uma equipe multidisciplinar e passar por um processo para tentar recuperar a fala. Só que você tem que aprender a falar. Para aprender a falar, você tem 3 maneiras. Ou você aprende a engolir o ar e solta o ar pela boca. A segunda opção é você usar uma laringe eletrônica, um aparelho que você coloca ao nível abaixo da mandíbula e capta a vibração da musculatura e pelo aquele analisador ele emite um som metálico, parece o robô, né, do Jornada das Estrelas. Oi, boa tarde. Ou você coloca uma prótese que comunica a traqueia, essa traqueostomia, com a sua faringe, que aí você colocaria o dedo, oclui o lugar por onde respira, esse ar é desviado para a boca e você fala. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o papel da quimioterapia e da radioterapia no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Mas o papel da cirurgia nos tumores mais avançados vem diminuindo à medida que os protocolos que envolvem a quimio e a radioterapia têm conseguido taxas de sucesso bastante promissoras, bastante elevadas, evitando que os pacientes se submetam a cirurgias mutilantes e outra vez mantendo um bom índice de resultado. A radioterapia é um tratamento local baseado em radiação, em geral aplicada por cerca de 10 a 15 minutos de segunda a sexta-feira. Então é super importante o tratamento de radioterapia em tumores de cabeça e pescoço, porque às vezes, primeiro que muitos pacientes não têm tumores que possam ser removidos cirurgicamente. E mesmo aqueles que são removidos cirurgicamente, a gente tem alguns fatores que a gente vê uma maior chance de uma recidiva, então a gente complementa o tratamento pós-cirúrgico com radioterapia. O paciente que passa por sessões de radioterapia deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, também para ajudá-lo a combater e minimizar os efeitos colaterais no local do tratamento. Então, no caso de cabeça e pescoço, as principais reações principalmente mucosite, tá? Uma inflamação da mucosa, disfagia, uma dificuldade para engolir, né? Muitas vezes o paciente a gente tem até que usar uma segunda alternativa para alimentação. Xerostomia, que é a saliva, né? A saliva fica bem mais espessa. O paciente sente um gosto diferente das coisas, o paladar muda. E a pele, né? A pele fica um pouco mais avermelhada, podendo dar até, principalmente em regiões de dobras, como se fosse um tipo de assadura. Durante o tratamento, é preciso que a equipe oriente uma série de cuidados, inclusive nutricionais. Nessa fase, esses pacientes geralmente não conseguem se alimentar com alimentos com acidez. Então, é indicado, e eles recebem essa orientação prévia para evitar alimentos com acidez, ou seja, tomate, frutas cítricas, qualquer coisa que contenha uma maior acidez, porque vai agredir mais essa mucosa. Com o advento da tomografia, o tratamento radioterápico avançou muito em todas as áreas. Como a gente consegue ver o que a gente está fazendo, por causa desses exames, a gente consegue hoje uma técnica, a gente consegue modular o feixe de radiação. Então eu consigo preservar, principalmente para a cabeça e pescoço, que faz muita diferença, a glândula salivar, parótida.
Antes de iniciar o tratamento, faça um planejamento que inclui a confecção de um tipo de máscara que vai monitorar os locais de aplicação da radiação em cada sessão. Normalmente, tanto para um tratamento definitivo quanto um tratamento adjuvante, que a gente fala que seria um tratamento pós a cirurgia, dura em torno de 6 a 7 semanas de tratamento, de segunda a sexta-feira. A radioterapia também pode ser utilizada em determinados casos de tumores de cabeça e pescoço de forma exclusiva e, em outros, combinada à quimioterapia. A quimioterapia é indicada nos tumores localmente avançados, onde junto com a rádio você consegue procurar preservar o órgão sem ter que operá-lo, evitar cirurgias mutilantes do ponto de vista estético e funcional. Isso são chamados protocolos de preservação de órgãos. Lembrar que a quimioterapia única não é curativa, mas em conjunto com a rádio, ela é mais curativa do que só a rádio, por exemplo. A quimioterapia inseriu o papel do oncologista no câncer de cabeça e pescoço ao lado do cirurgião e do radioterapeuta. E o que a gente tem de protocolos hoje de quimioterapia são muitos baseados numa droga que chama cisplatina. É uma droga antiga, não é uma droga nova. A maioria dos estudos associam a cisplatina com a radioterapia. A quimioterapia, em doses altas, provoca uma série de efeitos colaterais intensos. Essa dose alta causa vômitos, causa desidratação e piora da função renal do paciente, além de algumas vezes ototoxicidade, que é a diminuição da acuidade auditiva do paciente. Nos últimos anos, um novo armamento na oncologia. São os chamados anticorpos monoclonais. Na mídia, são as drogas inteligentes, as drogas que as pessoas chamam de drogas inteligentes, porque são direcionados, tem a célula tumoral, então tem um alvo naquela célula tumoral. Então os anticorpos monoclonais, eles conseguem atingir aquele alvo ali e bloquear aquele alvo ali específico na célula. A vantagem dessa classe de medicamentos em comparação à quimioterapia convencional é que eles atacam as células tumorais e preservam as células saudáveis. Os anticorpos monoclonais atuam no impedimento da formação de vasos sanguíneos que nutrem o tumor em crescimento e na inibição das proteínas e enzimas que estimulam a multiplicação das células tumorais. Em cabeça e pescoço, o único anticorpo monoclonal que está aprovado para uso, apesar de ter alguns em pesquisa, é o cetuximab. O cetuximab ele é uma droga que ele bloqueia um receptor na célula, certo? Então, o que a gente chama de receptor de crescimento epitelial, então fica um receptor na célula e esse receptor bloqueia, essa droga bloqueia esse receptor. Então é o que a gente chama de droga-alvo, ela tem um alvo na célula, certo? Bloqueando isso, ela diminui o crescimento tumoral. Isso é um anticorpo que ataca especificamente um receptor que é responsável pelo crescimento em boa parte do câncer de cabeça e pescoço. Uma droga muito bem tolerada que foi estudada de modo positivo, tanto com radioterapia quanto com quimioterapia. Então, o anticorpo monoclonal cetuximab foi inserido no arsenal para tratar o paciente com câncer de cabeça e pescoço, em diversos tipos de casos. Mas existem alguns contextos que ele deve ser indicado, certo? Para pacientes com doença localmente avançada, quando está contraindicado o uso da cisplatina, a gente associa o cetuximab. A associação do anticorpo monoclonal, neste caso de doença localmente avançada, se dá com a radioterapia, o que requer o manejo adequado da combinação no cuidado com os efeitos na pele do paciente. Então, no contexto da doença metastática ou recidivada, o cetuximab também é muito bem indicado. Existe um estudo principal que foi publicado, esse estudo foi capitaneado pelo Dr. Jan Vermooken, que é um dos maiores especialistas mundiais em câncer de cabeça e pescoço, que ele é belga. E o Dr. Jan Vermooken demonstrou nesse estudo um ganho quando você faz a quimioterapia associada ao cetuximab versus a quimioterapia isolada. É fundamental que o paciente tenha um acompanhamento amplo com vários tipos de profissionais, cuidados e orientações. A nutrição do paciente é fundamental, até para enfrentar o tratamento. O apoio emocional.
acompanhamento regular pelo dentista. Eu diria que no câncer de cabeça e pescoço isso é uma obrigação. De todos os tumores que eu cuido, esse é o tumor que exige o maior número de profissionais de áreas diferentes. Eu diria que é quase um time de futebol. Então, cirurgiões, radioterapeutas, oncologistas clínicos, radiologistas, patologistas, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos fazem parte desse grande time na ajuda da cura do paciente. O resgate e apoio da família também é muito importante para o paciente com câncer de cabeça e pescoço. É determinante nesse processo para o paciente saber que não está sozinho. Mesmo em casos avançados, você consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Eu acho que uma coisa que é importantíssima é você ter uma ONG ao seu lado, certo? Você ter uma pessoa do terceiro setor ao seu lado que te dá todo o suporte da equipe multidisciplinar, mas te dá também condições do paciente viver melhor. Isso é um resgate, não é só do paciente, é do paciente cidadão. O câncer de cabeça e pescoço, como vimos, merece mais atenção. Portanto, fique atento aos sintomas que podem servir de alerta. Uma ferida, tipo de afta, na boca que dura mais de 15 dias e não cicatriza. Uma rouquidão que surge de uma hora para outra, sem febre. Um emagrecimento súbito. Procure um médico para verificar se é um câncer de cabeça e pescoço. Pois o câncer de cabeça e pescoço não é uma sentença de morte. Os avanços no tratamento têm ajudado a curar e a controlar a doença, ajudando a manter uma vida com qualidade. Praticamente porque os tratamentos envolvem às vezes sequelas e o trabalho intenso tem que ser não só em curá-los, mas evitar que as sequelas atrapalhem o dia a dia e permitam que o paciente consiga ter uma vida do modo mais normal, usual e feliz possível. E lembre-se, para combater o câncer de cabeça e pescoço, adotar medidas de prevenção. Não fume, procure não beber, no mínimo não exagere. Consulte regularmente o dentista e faça o autoexame oral, pelo menos a cada 6 meses. Tome uma atitude positiva em prol de sua própria saúde e qualidade de vida.